A descoberta do raio-x pelo físico alemão Röntgen, em 1895, revolucionou a ciência e a medicina. Rapidamente se perceberam as diversas aplicabilidades do raio-x, tanto no campo da radiologia diagnóstico como na radioterapia. Em Portugal, a primeira radiografia realizou-se no ano de 1896, na cidade de Coimbra, pelo professor Henrique Teixeira Bastos. Isto apenas 3 meses após a descoberta do raio-x. A radiologia portuguesa prestou um importante contributo para a evolução da especialidade a uma escala global. Foi na designada Escola Portuguesa de Angiografia que Egas Muniz realizou a primeira angiografia cerebral em 1927. Proeza essa que valeu o único Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina a Portugal. Um ano depois, Reinaldo dos Santos realizou a primeira ortografia por via translombar. Nos anos que seguiram, nomes como Lobo de Carvalho, Hernani Monteiro, Cid dos Santos, Aires de Sousa, Sousa Pereira, Eduardo Coelho, entre outros, desenvolvem importantes técnicas como a angiografia pulmonar, linfangiografia, flebografia dos membros inferiores, coronariografia e portografia. Importantes desenvolvimentos científicos na década de 50 tornaram a angiografia uma especialidade diagnóstica bem estabelecida. Destaca-se a técnica de Seldinger, que surgiu em 1953 e consiste na punção de um vaso com uma agulha, introdução de um fio guia, remoção da agulha e colocação de um catéter sobre o fio guia. Foi na década de 60 que a evolução da técnica permitiu o aparecimento da angiografia terapêutica. Destacam-se os trabalhos de Charles Dotter, que desenvolveu a angioplastia em 1963, após ter ultrapassado inadvertidamente uma oclusão da artéria ilíaca direita. Os avanços alcançados por Charles Dotter valeram-lhe mesmo o título de o pai da intervenção. Na década de 70 e 80, foram desenvolvidos procedimentos que tornaram os radiologistas de intervenção fundamentais no tratamento de doenças envolvendo praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo humano. Drenagem do sistema biliar, derivações do sistema digestivo, nefrostomia, biópsias e drenagens de coleções nas mais diversas localizações anatómicas. Em Portugal, a radiologia de intervenção vascular foi iniciada na década de 80, sob a orientação de João Martins Pisco. Destacam-se os primeiros procedimentos realizados no Hospital de Santa Marta, que incluíram procedimentos de embolização e angioplastias das artérias ilíaca e femoral. Nesta década, o Serviço de Radiologia de Intervenção realizou diversos procedimentos, alguns dos quais em colaboração com o Grupo de Cirurgia Vascular dirigido por Rangel Mesquita. Doentes de todo o país eram então referenciados para realizar tratamentos neste serviço. No final da década de 90, os procedimentos de angioplastia e colocação de stents passaram progressivamente a serem realizados no bloco operatório, exclusivamente por cirurgiões vasculares, e facto também condicionado pela saída do serviço de João Martins Pisco. Em Coimbra, já na década de 80, se realizavam intervenções ecoguiadas. Em 1988, Manuel Otero dos Santos e Vítor Carvalheiro criam o Serviço de Angiografia e Radiologia de Intervenção nos Hospitais Universitários de Coimbra. Em conjunto com Paulo Almeida, são os responsáveis pela introdução e desenvolvimento de múltiplas técnicas de intervenção vasculares e não vasculares, nomeadamente os procedimentos TEVAR, EVAR e TIPS. Este tem sido, desde a sua criação, um serviço de referência para todo o país, em especial para a região norte e centro. Em Lisboa, o Hospital Corri Cabral, desde os anos 90, que se foi tornando um centro de referência hepatobiliopancreático. A visão de várias personalidades da necessidade de equipas multidisciplinares, como o cirurgião Eduardo Barroso, abriu caminho à criação da Unidade de Radiologia de Intervenção. Esta unidade desenvolveu a sua atividade não só em técnicas de intervenção oncológica e hepática, mas também noutros procedimentos como as vascularizações distais, no tratamento do pé diabético e da isquemia crónica. Desde a sua criação aos dias de hoje, sob direção da Hélia Coimbra, é dos centros do país com maior volume de procedimentos de intervenção vascular. Entretanto, vários grupos de cirurgia vascular começaram a realizar técnicas de angioplastia e colocação de stents em diversos hospitais do país, de que são exemplo o Hospital de Santa Maria, o Hospital de São João ou o Hospital de Santo António. Neste contexto, a radiologia de intervenção tem ficado sobretudo encarregue das técnicas de embolização, realizadas nos grandes centros hospitalares, como é o caso do Hospital de Santa Maria. Os procedimentos não vasculares, nomeadamente biópsias e drenagens, esses foram e são realizados um pouco por todo o país por muitos radiologistas. Manuel Otero dos Santos foi um dos grandes dinamizadores da secção de radiologia de intervenção da Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear, com a organização de diversas reuniões científicas. Foi também o responsável pela criação, em 1999, do NURIP, o Núcleo de Radiologia de Intervenção de Portugal, que mantém até aos dias de hoje a organização de reuniões científicas.
Mais recentemente é fundada em Portugal a APRI, a Associação Portuguesa de Radiologia de Intervenção. Associação criada com o intuito da divulgação e formação em radiologia de intervenção, sendo membro oficial do CIRS desde 2019. Boa tarde, temos connosco o professor Dr. Paulo Donato e o Dr. Alfredo Gil Agostinho. O professor Dr. Paulo é diretor do Serviço de Radiologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra desde 2018, é radiologista com doutoramento na área de Radiologia Cardiovascular, professor auxiliar na Universidade de Coimbra e dedicado à área de Radiologia de Intervenção desde 2005. O Dr. Alfredo Gil Agostinho, também radiologista, dedicado à área de Radiologia de Intervenção desde 2005 e com funções de coordenação desta área. Boa tarde. Eu começaria por perguntar quando e como surgiu a Radiologia de Intervenção no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Boa tarde. A Radiologia de Intervenção começou praticamente com a abertura deste hospital novo, quando mudou de instalações. Abriu em 1987 e a Radiologia de Intervenção começou em 88, 89, com os responsáveis na altura, que eram o Dr. Otero dos Santos, o Dr. Vítor Carvalheiro e o Dr. Paulo Almeida. Começou sobretudo com a radiologia vascular, trabalhava sobretudo para o serviço de cirurgia vascular, faziam exames de rotina e as urgências. Depois, com o alargar do tempo e com as novas técnicas que foram aparecendo de radiologia de intervenção, começaram a fazer outro tipo de intervenção, que não só de cirurgia vascular, como também hepatobiliar. Entretanto, os tempos foram avançando e foram entrando novos colegas. A segunda vaga foi o professor Donato, fui eu, mais tarde veio o Dr. João Filipe Costa e atualmente somos 4 que estamos na área de radiologia de intervenção, vascular e não vascular. Então, como está atualmente organizada a equipa? Há 2 respostas diferentes do serviço. Uma para a atividade programada em biópsias e termoablação, em que o grupo de médicos radiologistas que fazem esta técnica é relativamente alargado. Nomeadamente o Dr. Fernando Alves, a Dra. Amélia, a Dra. Paula Pinto, integram esta equipa que faz biópsias de forma programada. A resposta de urgência e a resposta de patologia vascular e biliar é feita por um grupo de 4 médicos. Eu, o Dr. Alfredo, o Dr. Vítor Carvalheiro e o João Filipe Costa. Julgo ser desejável alargar este grupo de médicos por mais médicos. No entanto, há um tempo de formação necessário que é imprescindível para haver uma capacidade de realizar estas técnicas que são bastante diversas e que necessitam de um conhecimento relativamente aprofundado para as realizar. Nós atualmente fazemos procedimentos da área hepatobiliar, qualquer procedimento, desde TIPS, às colangiografias percutâneas transhepáticas, quer de encerramentos chantes de patologia congénita relativamente mais rara, como de dita desobstrução de estenoses arteriais, quer por fibrinólise, quer por aspiração de trombo em qualquer território. Temos uma atividade de urgência que é significativa, uma atividade de urgência no tratamento da hemorragia digestiva, hemorragia de qualquer outro território, que tem um volume significativo. Temos a tal resposta nas drenagens de abscessos e de colecistostomias, que também tem um volume relativamente significativo. Temos uma resposta na terapêutica da obstrução arterial e venosa aguda, que também tem um volume que não é desprezível, e depois temos a atividade programada que integra qualquer técnica de radiologia de intervenção. Atualmente fazemos de forma programada embolização
da próstata na hiperplasia benigna da próstata, fazemos embolização de miomas uterinos, fazemos tratamento de radioembolização nos carcinomas hepatocelulares, para além da quimioembolização que já fazíamos seguramente há décadas. Julgo que estou-me a esquecer de vários exames de patologia programada que têm um volume relativamente significativo, mas que são mais simples, como por exemplo a embolização do varicocele. Ajuda-me, Alfredo, deve me estar a esquecer. Todas as malformações vasculares. A embolização das malformações, a embolização pré-operatória de tumores ósseos. Embolizações portais para a cirurgia, uma série de... Essas técnicas que um centro de cirurgia hepatobiliar necessita como complemento para a cirurgia e para apoio do transplante, todas essas técnicas são realizadas aqui no serviço. A região centro é geograficamente vasta. Qual é a área de abrangência dos doentes que são para aqui referenciados? Na verdade, são os doentes, globalmente, da região centro, dos hospitais de referência daqui, da Guarda, de Castelo Branco, de Aveiro, de Leiria, de Viseu. De urgência, recebemos doentes de todos estes hospitais. Para intervenção programada, também recebemos exames destes hospitais e de outros, pela referenciação de determinados colegas que trabalham nesses hospitais, como por exemplo no Médio Tejo, referenciam com frequência para aqui os procedimentos de intervenção hepatobiliar. No entanto, nós temos uma atividade contínua de urgência, 365 dias por ano, a qualquer hora da noite, a qualquer hora do dia, e por isso, quando há falhas na resposta dos outros principais centros, temos recebido doentes de qualquer área do país. Como disse, o apoio da radiologia de intervenção em Coimbra é permanente, ou seja, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com uma equipa tão reduzida, como é possível manter este tipo de apoio e quais as maiores dificuldades? Esta dificuldade é transversal na radiologia. Nós, julgo que atualmente somos o único serviço de radiologia a dar resposta permanente ao serviço de urgência para diagnóstico. Não é só na radiologia de intervenção que temos uma escala contínua, temos uma escala contínua de presença física. Na escala de radiologia de intervenção temos uma escala de prevenção. Na escala de radiologia diagnóstica temos uma escala em presença física contínua. É evidente que essa resposta, tanto da radiologia de intervenção como da radiologia diagnóstica, é feita com sacrifício pessoal. Nós somos 4 a dar esta resposta na radiologia de intervenção e temos que conjugar todos os fins de semana, temos que conjugar as nossas férias, temos que conjugar os dias especiais de feriados, como é natural, para haver uma resposta permanente. Julgo que para a resposta de um serviço do SNS, de um hospital central, ser eficaz, essa resposta tem que ser permanente, como é atualmente feita aqui no serviço, nomeadamente na radiologia diagnóstica. Por fim, perguntava o que reserva o futuro à radiologia de intervenção. A radiologia de intervenção necessita de um tempo de aprendizagem relativamente prolongado, na diferenciação em diferentes técnicas, numa panóplia de técnicas muito variadas e que só é conseguida com tempo e com experiência. Essa diferenciação em radiologia de intervenção depende muito dos médicos mais novos. Depende que haja sítios onde possam fazer essa formação. É fundamental que haja vários centros em que se façam todas as técnicas de radiologia de intervenção,
mas é necessário que haja vontade de colegas mais novos em se diferenciarem em radiologia de intervenção, para poderem dar continuidade às técnicas que existem e, eventualmente, introduzir novas técnicas nesta resposta e neste atendimento cada vez menos invasivo que queremos dar aos doentes.